Bom dia, sexto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da tarefa passada, né, de casa, tá? E vamos concluir o capítulo 3, tá? Vamos lá? Vamos abrir o nosso livro na página 310 para a gente fazer a correção, tá? Primeiramente, na página 309, gente, nós passamos um RA para vocês observarem em casa. O que é que mostra esse RA? Ele mostra uma cruzadinha, né? Do lado da cruzadinha a gente tem um alfabeto e quando você tem alguns números na cruzadinha, né, do número 1 ao número 7, para você preencher. E lá quando você clica naquele número 1, né, no número 1, você vai ter os espaços da cruzadinha para preencher com as letras do alfabeto. E aí você vai arrastar a letrinha para cima, né, do espaçozinho para formar as palavras. Então eu coloquei aqui para vocês verificarem se vocês realmente fizeram correto. A palavra que deve ser preenchida no número 1 é ponte, a do número 2 é o cerebelo, a do número 3 são os neurônios, 4 é o mesencéfalo, uma parte do encéfalo, tá? O 5 é o bulbo, o 6 é a medula espinal e o 7 é o cérebro, tá, ok? Então anotem aí direitinho, né? Pode anotar até no caderno, tá? E depois vocês peguem lá o celular para ir no RA para vocês preencherem e verificarem, né, quais foram as perguntinhas cujas respostas são essas. Bom, página 310, atividades. Duas funcionárias trabalham em um circo e são responsáveis por executarem diferentes funções. Uma delas faz um espetáculo caminhando com pernas de pau e outra cria propagandas para o circo. Assinale a alternativa que apresenta as partes do sistema nervoso, que são as principais responsáveis pela ação das duas, respectivamente apresentadas, ou seja, na ordem, né? Então a gente tem a função da funcionária que faz o espetáculo caminhando com as pernas de pau, a gente tem a função do cerebelo, né, que é o equilíbrio, tá? E a outra que cria propagandas para o circo, ou seja, ela vai utilizar o cérebro, né, gente, para o pensamento, para ter ideias. Portanto, primeira questão, item B. Segunda questão. Ao participar de uma corrida, os batimentos cardíacos e a respiração aceleram. Qual é a parte do sistema central que promove essa alteração? Porque ela é importante, né? Então, a parte, gente, do sistema que regula os batimentos cardíacos e os movimentos respiratórios, ela é chamada de tronco encefálico, tá? E por que que isso é importante, né? Durante uma corrida, os músculos exigem mais energia e produzem mais resíduos, né? Consequentemente, o corpo precisa de mais oxigênio para produzir energia. Por isso que a respiração, ela vai o quê? Ela vai acelerar. Para quê? Para obter mais oxigênio e eliminar mais rápido os resíduos, né, que são o gás carbônico. Ao acelerar os batimentos cardíacos, a circulação do sangue também fica mais rápida e assim o oxigênio que vem lá da respiração chega muito mais rápido às nossas células, né? Assim como o gás carbônico, que são os resíduos, eles são retirados também de forma mais rápida, tá? Então, por isso que aumenta tanto os batimentos cardíacos quanto a nossa respiração. Terceira questão. Durante o almoço, Daniele bateu no copo e quase derrubou no chão. Porém, ela foi muito rápida e conseguiu pegar o copo ainda no ar. Às vezes acontece, né, com a gente. Daniele pensou antes de pegar o copo, né? O que ela pensou antes de pegar o copo? Essa foi uma ação voluntária ou involuntária? Qual é a parte do sistema nervoso que foi a principal responsável por essa ação? Né? Então, a Daniele, ela teve uma ação involuntária chamada de reflexo ou ato reflexo. Né? Portanto, ela não pensou, né, para pegar o copo, ela simplesmente agiu como uma forma de reflexo. Né? E essa ação, ela não chegou até o cérebro para ela pensar e elaborar uma resposta, né, de pegar o copo. Foi simplesmente, a mensagem chegou apenas na medula espinal, né, que é a parte inferior do sistema nervoso, tá bom? Bom, agora nós vamos dar sequência, né, ao nosso conteúdo.
falando sobre as funções de regulação e o sistema endócrino. Então, assim como o sistema nervoso, né, o sistema endócrino, juntamente com o nervoso, ele coordena, né, as nossas funções metabólicas, tá? Sistema nervoso, no caso, comanda a ação do sistema endócrino. E o que é o sistema endócrino, professor? É aquele sistema, gente, que é formado por glândulas endócrinas. Glândulas endócrinas são aquelas que produzem suas secreções e lançam diretamente no sangue. E essas secreções, elas são chamadas de hormônios. E através do sangue, esse hormônio ele vai ser distribuído para atingir um determinado órgão, onde ele vai funcionar, tá? É diferente, por exemplo, das glândulas lacrimais, né? Ou das glândulas sudoríparas, que são glândulas exócrinas, que eliminam a secreção para fora do corpo, ok? Então, qual é a função de uma glândula, né? Desse sistema? É a produção e a liberação de hormônios. Então, aqui a gente tem um corpo humano mostrando uma série de glândulas que nós vamos estudar, glândulas endócrinas que nós vamos estudar na nossa aula de hoje. Temos o hipotálamo, que é uma região do encéfalo, que vai controlar a ação de outras glândulas, como, por exemplo, a hipófise. Temos aqui na região do pescoço a tireoide, pertinho delas paratireoides. Na região aqui do tórax, a gente tem o timo. Aqui não está mostrado, mas temos o baço aqui, né? Temos as glândulas que ficam em cima dos rins, que são as suprarrenais. Aqui temos um órgão chamado de pâncreas, que também é uma glândula, né? Os ovários na mulher são glândulas e nos meninos tem como glândula os testículos, tá? Então a gente vai falar sobre cada uma delas. Bom, o hipotálamo, como eu falei, é uma parte, né, uma estrutura do encéfalo que atua como controlador, né? Atua no sistema endócrino e regula todas as funções somáticas. As funções somáticas são aquelas que estão relacionadas com os movimentos, né, do nosso corpo, tá? E que atua diretamente percebendo esses estímulos externos do nosso corpo, tá? Como os músculos, por exemplo. Ele recebe informações do sistema nervoso e ele vai secretar hormônios que vão estimular uma outra glândula chamada de hipófise para liberar os seus próprios hormônios. Então, o hipotálamo é como se fosse um órgão, né, do sistema nervoso, que ele vai ter outras funções além dessa de regular, né, produzir hormônios que regulam outras glândulas, né? Está relacionado com o equilíbrio térmico, né, para a gente manter a temperatura do corpo, está relacionado com a manutenção da circulação sanguínea, seu estado emocional, os mecanismos de vigília, de você ficar horas e horas acordados, né, de ter aquela hora do sono, tá? E ele também controla a glândula hipófise. Então aqui a gente tem o sistema nervoso central, tá? Chamado de encéfalo. E o encéfalo, ele tem uma região, né, chamada de hipotálamo. O hipotálamo faz parte do sistema nervoso central. Ele atua sobre essa glândula aqui, chamada de hipófise, que ela foi retirada e colocada aqui, ó. Isso aqui é a hipófise. E esse esquema, ele mostra o quê? Que a hipófise, ela só atua pela ação do hipotálamo. E ela vai produzir vários hormônios, que são esses aqui, ó, que alguns deles nós vamos estudar hoje, para que essas outras glândulas possam produzir os seus próprios hormônios. Por isso que a hipófise ela é chamada de glândula mestre, tá? Ela fica na base do encéfalo, ela produz hormônios que vão atuar, os próprios hormônios dela, que controlam o metabolismo do corpo, né, nossas atividades, o crescimento. E também produz hormônios que vão atuar na atividade de outras glândulas. Ela é dividida em duas porções, eu vou mostrar agora, tá? Aqui é a glândula hipófise. A gente tem a parte da frente da hipófise, que fica voltada aqui para a testa, chamada de adenohipófise, ou lobo anterior da hipófise. E temos a parte aqui de trás, ó, da nuca, que é essa parte aqui fica voltada para a nuca, chamada de neurohipófise, que constitui o lobo posterior, né? Então, o hipotálamo atua sobre a hipófise e a hipófise produz os seus próprios hormônios, né? Ocitocina, antidiurético, e muitos dos hormônios que ela produz também vai atuar sobre outras glândulas, por exemplo, sobre a glândula tireoide. Então, para a glândula tireoide produzir o seu próprio hormônio, precisa que a hipófise libere
né, um hormônio chamado de tireotrófico, que vai fazer com que a tireoide possa produzir os seus próprios hormônios. E assim vai para todos esses hormônios que também são produzidos pela glândula tireoide. Então, a tireoide ela fica no pescoço, produz 2 hormônios importantes, na verdade são 3, né? A tiroxina, chamada de T4, a triiodotironina, que é o T3, tá? E a calcitonina. O T3 e o T4, que é o tetraiodotironina ou tiroxina e o triiodotironina, T3, vão controlar o nosso metabolismo, proporcionando o quê? O nosso crescimento, né? E a maturação e o desenvolvimento do nosso corpo como um todo. E produz ainda um hormônio chamado de calcitonina, que regula, né, a concentração de cálcio no nosso sangue. O que esse hormônio faz? O cálcio que eu tenho na minha alimentação, quando eu tomo, por exemplo, um copo de leite ou quando eu como queijo, esse cálcio ele vai ser colocado, né, por esse hormônio aqui, produzido pela tireoide, chamado de calcitonina, ele vai ser depositado lá nos meus ossos, né? Ele vai tirar esse cálcio do sangue que foi absorvido pela minha alimentação e vai jogar lá nos ossos, vai depositar nos ossos. Aí nós temos 2 doenças relacionadas com esses hormônios da tireoide. Temos o hipotireoidismo e temos o hipertireoidismo. Hipo quer dizer pouco, hiper quer dizer muito. Então, o hipotireoidismo é quando a tireoide produz pouco hormônios, né? E o hiper é quando ela produz uma maior quantidade desses hormônios. A carência do iodo, né? Observe que o T3 e o T4, tri e tetraiodotironina, tem iodo na sua composição. Então, a carência do iodo, ele causa uma doença chamada de bócio, ou bócio endêmico. Isso aqui, ó, é o pescoço de uma pessoa com bócio. A glândula tireoide, ela começa a inchar tanto se a pessoa não tiver iodo na alimentação, assim como nesse caso, tá? E o governo, ele propôs, né, uma saída para isso, que foi adicionar o iodo ao sal de cozinha, né? O sal de cozinha da casa de vocês tem iodo, é o sal iodado. E aqui a gente tem o aspecto de pessoas que têm o hipertireoidismo, tá? O metabolismo fica muito acelerado, elas são muito magras, né? Elas ficam com as órbitas oculares também bem sacadas, né? Da própria caixa ocular, tá bom? As glândulas paratireoides, aqui no pescoço, essa que está de rosa aqui é a tireoide, e essas que estão de laranja aqui, ó, e aqui de azul, são 2 pares de glândulas que também produzem hormônios, né, o paratormônio. Esse paratormônio também está envolvido no metabolismo do cálcio, tá? Assim como a calcitonina lá pela glândula tireoide. Então, o que esse hormônio faz aqui? O paratormônio, ele retira, quando você tem uma dieta pobre em cálcio, retira o cálcio dos seus ossos e leva para o sangue. Então, quando esse cálcio é retirado dos ossos, os ossos eles ficam mais frágeis, né? Susceptíveis a fraturas, ok? Agora vamos falar sobre as suprarrenais. Aqui nós temos os rins, e em cima dos rins, que são esses outros de amarelo mais claro, temos as suprarrenais. Produzem 3 hormônios, tá? A aldosterona, que também está relacionado com a retenção de cálcio, regula também a pressão arterial. Cortisol, que é produzido em situações quando a pessoa precisa utilizar energia sob a forma de gordura, então ele está relacionado com o metabolismo das gorduras. E a adrenalina, que é eliminada em situações de estresse, tá? Temos aqui os testículos, aqui, que corresponde à parte, né, é o órgão onde são produzidos os gametas masculinos e também hormônio, tá? A testosterona no homem. A testosterona no bebezinho é responsável pelo desenvolvimento dos órgãos reprodutivos, tá? Da criança, do sexo masculino. E na adolescência, pelas características sexuais, que é o desenvolvimento dos órgãos sexuais, o surgimento de pelos pubianos, pelos no rosto, nas axilas, tá? A mudança da voz. Temos o timo, que fica localizado aqui na frente, né, do coração. É um órgão que está relacionado com o crescimento e também com a defesa do nosso corpo.
Temos os ovários, tá? Que são glândulas também que produzem gametas, mas produzem hormônios femininos, estrogênio e progesterona. Ambos são responsáveis pelos caracteres sexuais femininos, tanto da formação da genitália feminina, quanto também das mudanças que acontecem na adolescência, né? O crescimento das mamas, o alargamento dos quadris, tá? Desenvolvimento de pelos pubianos. E a progesterona está relacionada com o espessamento do útero, né? Para uma possível gravidez e também a produção de leite. Temos o pâncreas, tá? Que fica aqui por trás do estômago e do fígado. Esse órgão é muito importante, ele produz 2 hormônios, né, que controlam a quantidade de açúcar no sangue, tá? A insulina e o glucagon. A insulina, quando falta, né, a sua produção, a pessoa tem uma doença chamada de diabetes, ok? Agora a gente vai passar aqui para a atividade, né? A atividade da página 317, que nós vamos fazer em classe agora. Então, peguem o livro de vocês para acompanhar aí a resolução e vocês vão resolver no livro. O tronco encefálico faz parte do encéfalo. Então, ele dá aí 2 colunas para você relacionar. O mesencéfalo é responsável pela recepção e coordenação de informações sobre o tônus muscular, né? Quem liga o córtex ao cérebro é a ponte e o cerebelo, né? E o bulbo contém centros de controle respiratórios e batimentos cardíacos. Então, a sequência a gente tem 1, 3 e 2, né? Na segunda questão também, para relacionar, o cerebelo é o equilíbrio, o bulbo é responsável pela respiração e o hipotálamo pelas emoções. Na terceira questão, vocês vão desenhar aí, né? Eu coloquei aqui o meu desenho, né? E vocês vão responder que a pessoa teve uma reação chamada de ato reflexo. Botei 2 exemplos, o martelo batendo na patela, que é esse aqui, ó, que tem no livro de vocês, e, por exemplo, um espinho entrando no pé de vocês. Vocês podem simular, desenhar aí, né? Pessoa pisando no espinho e tendo esse reflexo rápido. Quarta questão, a meningite é uma inflamação das meninges, né? Pode ser causada. Qual sistema essa doença atinge, né? Atinge o sistema nervoso. Ela é considerada grave por quê? Porque as meninges é que protegem esse sistema nervoso, tá? Porque o pâncreas é considerado uma glândula mista? Porque tanto ele produz o suco pancreático, que vai atuar na digestão, na sua função exócrina, quanto também produz o hormônio insulina e glucagon na sua função endócrina. Só um minuto. Ok? Então, nós vamos ficando por aqui, né, na nossa aula de hoje, na nossa correção, tá? E na próxima semana vocês vão ter um simulado, gente. Então, façam o AVA, que a gente propôs na agenda para vocês. Façam uma revisão, tá? E a gente se vê após a semana do simulado. Estudem, tá? Não acumulem conteúdo. E até a próxima semana. Tchau, tchau.